Existe um motivo cruel pelo qual algumas pessoas entram em qualquer ambiente e parecem maiores do que realmente são, enquanto outras, mesmo sendo inteligentes, competentes e bem-intencionadas, são ignoradas como se fossem parte da parede. E esse motivo não está no dinheiro, não está na beleza, não está nem mesmo no talento. Está em algo muito mais desconfortável de admitir. A maioria das pessoas entrega o próprio valor nas mãos dos outros antes mesmo de abrir a boca. Elas entram pedindo permissão, com o corpo, com o olhar, com a pressa, com a necessidade de serem aceitas. E o mundo percebe isso em segundos. O mundo sempre percebe. Você pode até achar que ninguém nota, mas nota. Nota quando você ri cedo demais. Nota quando você se explica demais. Nota quando você baixa o olhar rápido demais. Nota quando você tenta parecer agradável para não incomodar. E é exatamente aí que o respeito morre. Não no grande erro. Não no fracasso espetacular. O respeito morre nos pequenos sinais de fraqueza que você repete sem perceber, até ensinar todo mundo ao redor a te tratar como alguém fácil de atravessar. Essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O problema não é que as pessoas são injustas com você. O problema é que elas estão respondendo ao personagem que você vem apresentando ao mundo. E esse personagem, muitas vezes, é mais fraco do que você realmente é. Se isso te incomoda, ótimo, tem que incomodar. Porque é desse incômodo que nasce mudança real. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como pessoas comuns perdem respeito sem notar e como outras conseguem impor presença sem levantar a voz, sem fazer teatro e sem virar caricatura de alfa de internet. Isso aqui não é sobre parecer poderoso, é sobre parar de parecer disponível para o desrespeito. E quando você entende essa diferença, algo muda por dentro. Você para de correr atrás de aprovação. E começa a perceber que o jogo social sempre foi menos sobre o que você diz e mais sobre o que você autoriza. Então já presta atenção desde agora, porque uma das ideias mais duras desse vídeo pode te fazer lembrar na hora de alguém que te interrompe, te subestima ou te trata como opção. E quando isso acontecer, não foge da sensação. Usa isso a seu favor. A primeira coisa que você precisa entender é que o mundo não testa seu valor. O mundo testa seus limites. Essa é a diferença que separa pessoas respeitadas de pessoas toleradas. Quando alguém sente que você precisa ser aceito, começa a te empurrar. Às vezes de forma sutil, às vezes de forma quase imperceptível. Interrompe sua fala para ver se você recua. Faz uma piada no seu limite para ver se você engole. Atrasa com você para ver se você aceita. Muda o combinado para ver se você se adapta. Não porque odeia você, mas porque o ser humano tem um instinto antigo de ler força e fraqueza. Quem parece indefinido vira território aberto. Quem parece sólido vira fronteira. E é por isso que tanta gente boa sofre socialmente. Porque foi ensinada a ser educada, mas não a ser firme. Foi ensinada a não incomodar, mas não a se posicionar. Foi ensinada a evitar conflito, mas não a impor consequência. Resultado: vive cercada de gente que se aproveita da sua energia, da sua disponibilidade e da sua hesitação. E depois ainda se pergunta por que ninguém a leva realmente a sério. A resposta dói, mas liberta. Porque enquanto você não parecer alguém que sabe parar uma situação, ninguém vai assumir que você consegue. Enquanto você não parecer alguém que reconhece o próprio valor, ninguém vai tratar seu valor como algo óbvio. A maior parte da autoridade social é antecipada. As pessoas não esperam você provar força, elas tentam adivinhar pelos sinais se a força está aí ou não. E esses sinais começam muito antes da fala. É aí que entra um ponto que pouca gente domina. Respeito não nasce quando você reage. Respeito nasce quando sua presença torna certas reações desnecessárias. Pense nisso. O homem mais perigoso numa sala nem sempre é o mais barulhento. Muitas vezes é o mais contido. Não porque seja frio por pose, mas porque passa a sensação de que não será movido facilmente. O ser humano respeita aquilo que parece difícil de dobrar.
E é por isso que pessoas ansiosas por parecer legais pagam tão caro. Elas tentam comprar aceitação com excesso de simpatia, excesso de explicação, excesso de disponibilidade. Mas o excesso sempre denuncia carência. E carência raramente gera reverência. Você já viu isso acontecer? A pessoa tenta agradar tanto que perde o eixo. Ri de tudo, concorda com tudo, faz questão de mostrar que não é ameaça para ninguém. E justamente por isso vira alvo fácil. Porque quem tenta desesperadamente ser bem recebido, comunica, sem perceber, que teme ser rejeitado. E quem teme demais a rejeição, passa a negociar o próprio lugar o tempo inteiro. Se você quer respeito, precisa aceitar uma verdade incômoda. Algumas pessoas vão gostar menos de você quando você começar a se posicionar melhor. E isso não é sinal de erro. Muitas vezes é sinal de ajuste. Gente acostumada à sua falta de limites sempre estranha quando você para de se oferecer como terreno livre. Se esse ponto já está te acertando, deixa seu like agora, porque isso me mostra que esse conteúdo não está só entretendo, está mexendo onde precisa mexer. E já comenta mentalmente, ou nos comentários mesmo, qual foi a última vez que você sentiu que alguém te testou só para ver até onde podia ir. Esse tipo de consciência muda tudo. Agora presta atenção no que talvez seja uma das regras mais importantes do jogo social. Fraqueza não é ser gentil. Fraqueza é parecer inseguro sobre o próprio valor. Uma pessoa gentil e firme pode ser profundamente respeitada. Uma pessoa gentil e carente quase sempre será usada. E o que define essa diferença é a energia que acompanha o comportamento. Duas pessoas podem dizer a mesma frase. Uma soa leve e forte. A outra soa insegura e implorante. Duas pessoas podem entrar na mesma sala. Uma parece pertencer. A outra parece pedir licença para existir. O conteúdo é parecido. A sensação transmitida é completamente diferente. É por isso que presença não é estética, é coerência. É a união entre corpo, tempo, olhar, silêncio e intenção. Quando essas coisas estão alinhadas, você não precisa convencer ninguém de nada. Você é sentido antes de ser interpretado. E isso tem um peso absurdo, porque a maioria das decisões sociais acontece no campo da sensação, não da lógica. As pessoas primeiro sentem você, depois explicam você. Primeiro decidem se você tem peso, depois inventam razões para justificar essa decisão. E se você ainda está tentando ganhar respeito só com argumento, currículo ou boa vontade, está jogando um jogo psicológico com ferramentas burocráticas. Quer um exemplo brutal disso? Pense em quantas vezes você viu alguém tecnicamente excelente ser ignorado numa reunião, enquanto outra pessoa, talvez até menos preparada, conduzia o ambiente inteiro. Não era só competência, era moldura, era a forma como aquela pessoa segurava o espaço, era a maneira como olhava sem fugir, falava sem se atropelar, fazia pausas sem parecer perdida, discordava sem pedir desculpas pela própria existência. A maioria das pessoas não perde autoridade porque fala besteira, perde porque fala como quem espera aprovação imediata. E a aprovação imediata é um vício perigoso. Ela faz você interromper sua própria força para ser aceito mais rápido. Faz você sorrir quando deveria observar. Faz você ceder quando deveria sustentar. Faz você se apressar quando deveria respirar. E toda vez que você troca presença por aceitação, o respeito desce um degrau. Por isso, a segunda virada mental que você precisa fazer é simples, mas devastadora. Pare de tentar parecer agradável antes de parecer sólido. Isso não significa virar rude, arrogante ou hostil. Significa só inverter a ordem. Primeiro firmeza, depois simpatia. Primeiro eixo, depois leveza. Primeiro limites, depois afeto. Quem inverte isso quase sempre paga caro. Porque se você oferece calor antes de mostrar estrutura, muita gente recebe seu calor como fraqueza. Já quando você mostra estrutura primeiro, sua gentileza passa a ser lida como escolha, não como necessidade. E isso muda tudo. A mesma suavidade que antes parecia submissão começa a parecer controle. O mesmo silêncio que antes parecia timidez começa a parecer presença. O mesmo olhar que antes parecia hesitação começa a parecer critério.
Não é que você mudou completamente. Você só parou de desmontar sua força antes dos outros a sentirem. E aqui entra uma coisa que poucos falam com clareza. A pressa destrói presença. Quem vive com urgência social transmite fome. Fome de ser ouvido, fome de ser validado, fome de ser incluído. E a fome, no jogo do respeito, sempre enfraquece sua posição. Reparem como pessoas sólidas parecem ter outro ritmo. Não porque sejam lentas demais, mas porque não entregam a sensação de estarem correndo atrás de algo o tempo todo. Elas pausam antes de responder. Elas não se explicam no primeiro segundo. Elas conseguem ouvir sem se contorcer para preencher o silêncio. Elas entram sem afobação. Elas saem sem dramatização. O tempo delas comunica estabilidade. E estabilidade é uma forma de poder. Quem corre demais parece estar tentando alcançar o próprio valor do lado de fora. Quem sustenta o próprio ritmo parece já saber o que vale. É por isso que até um simples segundo de pausa pode mudar a forma como te percebem. Uma resposta imediata demais pode parecer reflexo de ansiedade. Uma resposta com um pequeno espaço pode parecer sinal de domínio. O conteúdo da frase nem mudou tanto. O peso dela mudou. Talvez agora você esteja percebendo que muita coisa que chamava de jeito era, na verdade, hábito de autoproteção. Talvez você tenha se acostumado a rir antes da hora para aliviar tensão. Talvez tenha se acostumado a explicar demais para evitar mal-entendido. Talvez tenha se acostumado a aceitar pequenos desrespeitos para não parecer difícil. Só que o problema de se proteger demais é que, com o tempo, você começa a se apagar junto. E ninguém respeita profundamente alguém que vive em modo de redução. A presença começa quando você decide parar de diminuir a própria energia para caber no conforto alheio. Esse é um dos atos mais silenciosos e mais revolucionários que uma pessoa pode realizar. Porque a maioria foi treinada para se adaptar sem parar. Poucos aprenderam a permanecer inteiros. E aqui está a terceira peça desse quebra-cabeça. Seu corpo está entregando sua posição antes da sua fala chegar. Ombros fechados, olhar inquieto, movimentos excessivos, risadas nervosas, mexer demais nas mãos, desviar o rosto rápido, falar atropelando o fim da própria frase. Tudo isso comunica uma coisa só: instabilidade. E instabilidade social é percebida como fragilidade. O oposto também é verdadeiro. Coluna firme, movimentos econômicos, rosto presente, olhar que não foge, voz que não corre, pausas bem sustentadas. Tudo isso comunica densidade. Não é teatro, não é performance vazia. É treino de coerência externa com força interna. Você não precisa virar um personagem robótico. Só precisa parar de deixar seu corpo sabotar a mensagem que sua mente gostaria de passar. Uma pessoa que se move como se estivesse pedindo desculpas por ocupar espaço quase sempre será tratada como alguém substituível. Já uma pessoa que ocupa o espaço com serenidade faz os outros recalcularem o próprio comportamento ao redor dela. É automático. O ambiente muda. O tom muda. A ousadia dos outros muda. Isso acontece antes mesmo de qualquer confronto. Se você quiser uma prova disso, observa uma coisa simples nos próximos dias. Repara como certos tipos de gente são interrompidos o tempo todo e outros quase nunca. Não é só questão de cargo, é campo energético, linguagem não verbal, padrão de reação acumulado. O ser humano aprende rapidamente quem pode atravessar e quem é melhor não testar demais. E essa reputação começa a ser construída nas micro-interações. No jeito como você responde a uma provocação pequena. No jeito como sustenta uma opinião sem ficar se desmontando. No jeito como não ri de algo que te desrespeita só para manter o clima leve. No jeito como diz não sem transformar isso numa novela. Toda vez que você reage com firmeza tranquila, você educa o ambiente. Toda vez que você engole algo que fere seu limite e finge que foi nada, você também educa o ambiente. A questão é, o que você vem ensinando? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todo o vídeo. O que sua postura tem ensinado às pessoas sobre como te tratar? Porque as pessoas estão aprendendo o tempo inteiro.
com seus silêncios, com seus recuos, com sua energia, com sua postura, com sua tolerância. E não adianta depois querer resolver tudo só na conversa, se sua presença inteira vem contradizendo o que suas palavras tentam exigir. Você não ensina respeito apenas quando confronta. Você ensina respeito no modo como existe. Isso é duro de ouvir, mas extremamente libertador, porque significa que o poder não está tão longe quanto parece. Ele começa em ajustes pequenos e repetidos. Não começa com um grande discurso. Começa com uma nova forma de entrar, ouvir, responder, discordar, esperar. Agora eu quero tocar num ponto ainda mais profundo. Muita gente confunde presença com extroversão e perde anos da vida tentando parecer algo que não é. A pessoa acha que precisa ser a mais falante, a mais espontânea, a mais expansiva, a mais sociável do grupo. Não precisa. Isso é um erro enorme. Algumas das pessoas mais respeitadas que existem quase não falam. O que elas têm não é barulho, é gravidade. Elas puxam a atenção porque parecem centradas. E gente centrada tem um magnetismo especial. Não porque implora por olhares, mas porque não se derrama. Existe força em quem não transborda necessidade. Existe valor em quem não tenta se vender a cada minuto. Existe respeito em quem não corre para ser entendido por todo mundo. A maioria fala demais porque está tentando reduzir a própria ansiedade. A presença, ao contrário, nasce quando você suporta não se explicar de imediato, quando você aguenta ser mal interpretado por alguns sem entrar em desespero para corrigir sua imagem, quando você consegue deixar que o tempo faça parte do seu poder. Isso é raro, e justamente por ser raro, impressiona. Se isso está fazendo sentido, se inscreve no canal agora. Porque o que eu estou te entregando aqui não é só conteúdo para vídeo, é munição para reposicionamento pessoal. E quem entende isso cedo muda completamente a forma como é lido pelo mundo. Vamos avançar mais. Existe um momento decisivo na vida social de qualquer pessoa. O instante em que ela percebe que ser compreendida por todos é impossível. A partir daí, ela tem duas escolhas. Pode continuar tentando ser universalmente aceita, adaptando a postura para cada ambiente, amolecendo os próprios contornos, baixando o tom do próprio valor. Ou pode começar a construir algo muito mais sólido, uma identidade perceptível. E identidade perceptível não é ser extremista nem rígido demais. É ter traços claros, é ter limites claros, é ter critérios claros. Pessoas respeitadas não são necessariamente unanimidade. Muitas vezes, elas apenas são inequívocas. Você sente que ali existe alguém. Alguém inteiro, alguém com centro, alguém que não muda de forma o tempo todo para ser aprovado. Esse tipo de consistência é poderoso porque reduz a tentação do outro de te testar. O indeciso convida invasão. O claro gera cálculo, e cálculo é o início do respeito. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já quis dizer algo simples, mas suavizou tanto que perdeu completamente o peso? Quantas vezes você sabia que precisava discordar, mas empacotou sua discordância em tantas camadas de medo que ela saiu como pedido, não como posição? Quantas vezes você sentiu desrespeito, mas escolheu rir, fingir que não era nada, só para manter a imagem de pessoa tranquila? Esse é um dos mecanismos mais destrutivos para quem quer ser levado a sério. A pessoa acha que está preservando a paz, quando na verdade está treinando o mundo a desconsiderá-la. E não, você não precisa reagir a tudo, entrar em guerra por qualquer detalhe ou viver tenso. Isso também seria fraqueza, só que mascarada de dureza. O ponto é outro. O ponto é não abandonar sua própria percepção só para manter conforto social. Quando você sente que algo ultrapassou o limite, esse sentimento importa. E se você o trai repetidamente, vai perdendo não apenas o respeito dos outros, mas o autorrespeito. E sem autorrespeito, qualquer técnica de presença vira maquiagem.
É por isso que o núcleo verdadeiro do respeito está no autocontrole, não na agressividade. Gente insegura explode, gente sólida regula. O mundo costuma confundir barulho com força porque o barulho chama atenção. Mas atenção não é a mesma coisa que respeito. Respeito duradouro vem de previsibilidade emocional aliada à firmeza. É quando as pessoas sentem que você não é impulsivo, mas também não é frouxo. Não é caótico, mas também não é passivo. Não é refém do humor, mas também não é manipulável. Esse equilíbrio assusta um pouco e justamente por isso impõe respeito. Porque pessoas assim não são fáceis de ler no pior sentido. Elas não se entregam por completo na primeira pressão. Elas pensam antes de responder. Elas não fazem cena para serem ouvidas. Elas também não engolem qualquer coisa. São pessoas difíceis de capturar psicologicamente, e o ser humano respeita aquilo que não consegue empurrar com facilidade. Por isso, talvez a pergunta mais valiosa não seja como faço para parecer mais forte, mas o que no meu comportamento entrega vulnerabilidade desnecessária? A resposta pode estar em detalhes que você banalizou. Responder mensagens importantes como se estivesse sempre à disposição. Justificar demais um atraso mínimo, pedir desculpas por opiniões legítimas, sorrir por nervosismo, tentar preencher todo silêncio, ceder posição rápido demais, falar acelerado quando sente pressão. Todas essas coisas parecem pequenas isoladamente, mas juntas constroem uma assinatura social. E essa assinatura diz muito sobre o lugar que você ocupa na percepção alheia. A boa notícia é que a assinatura pode ser reescrita, com treino, com consciência, com repetição. Comece pela sua entrada. A maioria das pessoas entra nos lugares como quem chega atrasado para a própria existência, correndo, olhando em volta para medir aprovação, arrumando roupa, mexendo nas mãos, sorrindo em excesso. Isso destrói impacto. Quem quer ser percebido precisa aprender a chegar inteiro. Um segundo antes de entrar em qualquer ambiente, respira. Endireita a postura. Abaixa a velocidade mental. Lembra a si mesmo que você não precisa conquistar a sala nos primeiros 10 segundos. Você só precisa não se diminuir. Entra sem afobação. Observa antes de preencher. Presença começa muito mais na sua relação com o próprio corpo do que na reação dos outros. Quando o seu corpo entende que não está em estado de ameaça social, o ambiente inteiro te lê de outra forma. Isso parece sutil, mas é monumental. Depois, ajusta sua fala. Gente sem presença normalmente comete um destes dois erros. Ou fala demais para compensar ansiedade, ou fala baixo demais com medo de ocupar espaço. Os dois extremos enfraquecem. O ponto de poder está no meio. Falar o necessário com clareza, com pausa, sem desculpa embutida. Você não precisa colocar almofadas em toda a frase. Não precisa transformar toda a opinião em tese defensiva. Não precisa anunciar toda discordância com culpa. Uma frase limpa, dita com calma, costuma ter mais peso do que 5 frases cheias de nervosismo e justificativa. Quem quer ser levado a sério precisa aprender a confiar na própria frase. Isso por si só já muda muita coisa. Agora deixa eu te dizer algo que quase ninguém percebe a tempo. Pessoas com presença mudam a temperatura do ambiente. E isso é uma das formas mais altas de influência social. Quando você desenvolve eixo, os outros começam a se ajustar. Alguns falam menos bobagem perto de você. Outros pesam melhor as palavras. Outros param de brincar com certos limites. Outros tentam impressionar você. Outros evitam te subestimar. Não porque você pediu, mas porque sua energia criou um novo padrão. É aqui que nasce o verdadeiro respeito. Quando o outro começa a se regular antes de você falar. Quando sua possível reação já existe na mente dele. Quando sua imagem deixa de ser a de alguém acessível ao desrespeito e passa a ser a de alguém que percebe, mede e se posiciona. Isso altera tudo. Relações, negociações, amizades, dinâmicas familiares, ambiente de trabalho. Você não muda o mundo inteiro, mas muda radicalmente o pedaço de mundo que te cerca. E há um efeito colateral poderoso nisso tudo. Quando você passa a ocupar melhor seu espaço, sua própria mente muda. Você começa a se sentir menos à mercê do outro,
menos desesperado por aprovação, menos disponível para humilhações pequenas, menos disposto a se explicar a qualquer custo. E isso produz uma calma diferente, uma calma que não vem da passividade, mas da solidez. Você finalmente entende que seu valor não pode depender da reação imediata de cada pessoa à sua volta. E é aí que sua presença deixa de ser técnica e vira identidade. Você não está mais tentando parecer forte. Você está, aos poucos, se tornando alguém menos fácil de dobrar. E isso aparece em tudo. No jeito que você anda, no jeito que escuta, no jeito que discorda, no jeito que espera, no jeito que vai embora. Sim, até no jeito que vai embora. Porque quem tem presença não se apaga nem na saída. A ausência dele deixa marca. E essa talvez seja uma das definições mais precisas de presença real, quando sua falta é sentida porque sua existência tinha peso. Agora, eu quero fechar isso com uma verdade que pode reorganizar sua vida social inteira. O mundo quase nunca te dá o lugar que você merece. O mundo costuma te dar o lugar que sua presença sustenta. Pode soar injusto, mas é assim que funciona. Merecimento sem expressão vira invisibilidade. Competência sem moldura vira subaproveitamento. Bondade sem limites vira exploração. Inteligência sem firmeza vira interrupção. Você não precisa deixar de ser bom, gentil, inteligente ou discreto. Precisa apenas parar de apresentar essas qualidades embaladas em hesitação. O respeito não está esperando que você vire outra pessoa. Ele está esperando que você pare de enfraquecer a pessoa que já é. Então, a partir de hoje, entra diferente. Responde diferente, olha diferente, espera diferente, discorda diferente, anda diferente. Não para virar personagem, não para pagar de superior, mas para finalmente parar de colaborar com a própria invisibilidade, porque o mundo testa quem parece disponível para ser testado. E quando você muda a forma como ocupa o espaço, muita coisa ao redor se reposiciona sem que você precise travar grandes batalhas. Esse é o poder que quase ninguém percebe a tempo. Não o poder do grito, da imposição vazia ou do ego inflado. O poder do eixo. O poder de não implorar por lugar. O poder de entrar inteiro. O poder de ser lido como alguém que não se negocia barato. E quando isso acontece, o respeito deixa de ser algo que você pede e começa a ser algo que precede sua fala. Agora eu quero te provocar com honestidade. Em qual parte da sua vida você ainda está ensinando as pessoas a te tratarem como alguém menor do que realmente é? No trabalho, na família, nos relacionamentos, nas amizades? Comenta isso. Quero ver quem entendeu de verdade o ponto central deste vídeo. E se você percebeu que chegou a hora de reconstruir sua presença do zero, se inscreve no canal, porque aqui a gente não está falando de aparência superficial. A gente está falando de comportamento, poder silencioso, respeito e da diferença brutal entre existir e ser levado a sério.